Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje, sexta-feira, São Paulo ganhou folga depois da vitória contra o Cruzeiro ontem no Morumbi para mais de 50 mil pagantes. É um jogo difícil, né, galera? Nós vamos comentar aqui, vamos repercutir a entrevista do Dorival Júnior. Ele falou bastante coisa aqui, importante, né? O São Paulo agora atua contra o Bragantino, próximo jogo. Não vai jogar esse final de semana porque seria jogo contra o Fluminense. Fluminense que joga a final da Copa Libertadores amanhã contra o Boca Juniors. Então o São Paulo ganhou folga hoje, vai voltar a treinar amanhã, visando o jogo contra o Bragantino, né? O jogo que vai ser na Vila Belmiro. Nós vamos falar por que o São Paulo joga na Vila Belmiro. E também nós vamos falar aí, atualizar a situação do Luiz Gustavo, o São Paulo que está negociando com ele. Tem um jogador aí do São Paulo na Europa que pode render 78 milhões para os cofres do São Paulo. E nós vamos falar também de outras posições aí, né, que o São Paulo precisa contratar. Quero saber muita opinião de vocês também sobre esses jogadores, porque 2024 a gente já falou, vai ser intenso, vai ser complicado, o São Paulo precisa reforçar o time. Então queria pedir o like para vocês aí, né, que é inscrito, e você que não é inscrito, fica até o final, tem bastante informação, galera. Rapaziada, repercutindo então a entrevista do Dorival Júnior, né, de ontem, São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro que tem o pior ataque da competição, a melhor defesa, é uma discrepância grande, mas é a realidade. Cruzeiro que teve várias oportunidades no jogo, não fez, e aí o São Paulo com ele, né? Sempre ele, o Luciano, fez o gol da vitória do São Paulo. Ele que naquela parte do campo é importante, não gosto de ver o Luciano jogando ali, puxando contra-ataque, como ele estava contra o Atlético Paranaense. Quando o Luciano joga ali mais perto da área, acho a posição dele, ali é a posição dele, né? Mais ou menos a faixa onde joga o Rames Rodrigues. Ali ele é perigoso, né? Foi uma bola ali para ele de cabeça e ele rápido, muito rápido. Às vezes se é outro jogador, mata no peito, tenta fazer uma outra jogada ou tenta tocar do lado. Ele não, ele foi muito rápido, deu um chute de cabeça, né? Impressionante. E a gente viu ali que ele ficou um pouco chateado, né, pessoal? Fez o gol ali, foi comemorar com os reservas. Acho que de repente assim, falando assim, ó, pô, eu sou titular, eu quero jogar, eu quero, né, quero entrar jogando todo jogo, quero participar, sou importante pro time, sou artilheiro junto com o Caleri. Dá a impressão que ele queira falar isso. Mas a verdade é que assim, o Dorival foi questionado, né? Por que o Luciano, se você gosta tanto do Luciano, Dorival, por que ele não é titular absoluto? E o Dorival falou, ele sabe da importância dele, ele falou isso aí, né? Ele sabe da importância dele, como ele sempre fala, né? Ele sabe que a gente conta com ele, não tem um titular absoluto, o Dorival falou, e ele falou assim, o Luciano entrou jogando contra o Atlético Paranaense, hoje ficou no banco, enfim, deu uma amenizada ali na conversa, né? A gente sabe que o Dorival tem administrado o elenco é inchado, né, pessoal? Tem muito jogador, e o São Paulo precisa enxugar isso aí, para ele poder ter mais jogo de cintura e poder trabalhar com jogadores que realmente vão fazer diferença, vão poder atuar os jogos, ele poder fazer um rodízio legal. O Alexandre Pato, por exemplo, é o 5º jogo que ele não é convocado. Para que manter um jogador desse? Né? Com todo o respeito que o Pato merece, como São Paulino hoje. Mas o Mendes, por exemplo, está tomando lugar de um outro gringo. Alguns jogadores aí, o São Paulo vai precisar se desfazer, o Valse, Felipe Alves já vai embora, né? São Paulo precisa se desfazer de alguns jogadores para poder recontratar alguns jogadores pontuais e poder ter um elenco de qualidade em 2024. Bom, continuando aqui, né? O Dorival Júnior aí foi perguntado se o Luciano pode jogar junto com o Rames Rodrigues. Ele falou assim, ó, em algumas ocasiões, sim, em algumas ocasiões. Porque assim, galera, o Rames Rodrigues hoje, ele joga como segundo atacante. Segundo o Dorival, é a posição que ele joga na Colômbia. O Luciano ocupa meio que a faixa do Rames. O Luciano, os dois ali jogando, sendo canhoto ainda por cima, vão ocupar o mesmo espaço. O Rames Rodrigues, é claro, ele é mais técnico, é um jogador que tem mais visão, é de mais lançamento. Mas eles vão acabar ali se encontrando e o time vai ficar fechado, né? O time de São Paulo hoje já é um time fechado. Não tem muita jogada pela lateral. Não tem ultrapassagem do Rafinha, que não consegue. Não dá para ele. O Caio tem menos ultrapassagem que o Wellington. O Wellington corre mais que o Caio. Então, quando o São Paulo jogar com o Caio
E com o Wellington Rato, por exemplo, não dá para atuar Luciano e Rames Rodrigues. Dificilmente vai acontecer isso. A não ser que o Dorival Júnior comece com o Michel Araújo ajudando ali o Alisson e o Pablo Maia. Mas aí você pode colocar o Luciano ali como centroavante no caso de não atuar o Caleri ou o David, né, que não tem correspondido. Aí você pode até colocar o Luciano ali como um falso centroavante e alternar o Rames com o Luciano. Aí daria. Fora isso aí, dificilmente os dois vão atuar juntos. Aí ele perguntou sobre reforços, né? Falou, e o Luiz Gustavo, como tá? Vai assinar, não vai vir? Foi você que indicou e tal. Ele falou, sobre reforços eu não vou comentar, porque não assinou ainda, então não adianta especular, eu não vou falar sobre reforços. Aí ele não falou nada sobre o Luiz Gustavo, né? Perguntou sobre o Luciano jogar de centroavante, já falei. Falou do Rames Rodrigues também, né? Foi perguntado por que o Rames Rodrigues saiu do time. Ele falou assim, olha, eu tinha que fazer alguma coisa, né, no segundo tempo, porque o Cruzeiro começou agressivamente de novo, como no primeiro tempo, né? O Cruzeiro foi para cima do São Paulo. Aliás, o São Paulo tem um número muito preocupante, galera. O São Paulo levou, nos 15 primeiros minutos, o São Paulo levou, em 11 jogos, o São Paulo levou gols nesses 15 minutos. Então é muito gol para o São Paulo levar dentro desse começo de jogo. Sempre no primeiro tempo ou no começo do segundo tempo. São Paulo leva gol. Então são 11 jogos levando gol. É muito. Acho que é o time que mais levou gol em começo de jogo. O time precisa entrar mais ligado no jogo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Não tem explicação para isso. Ainda mais o Cruzeiro, que é um time que não tem um ataque tão potente. Né? Se tivesse ontem, o São Paulo provavelmente perderia no Morumbi. Aí ele falou, né, sobre o Lucas e o Caleri, que fazem muita falta. Enfim, a gente sabe que é muito difícil, agora, final de temporada, a gente exigir demais dos jogadores. Eles fizeram muitos jogos, foram muitas competições, né? A gente já está em novembro. Não dá também pra gente querer, a gente como torcedor sempre quer que o São Paulo jogue muito forte. Mas é difícil o São Paulo jogar forte fora de casa e dentro de casa. A gente faz vídeo aqui, né? Eles falam, São Paulo jogou mal, jogou assim, jogou assado. Mas a verdade é que os caras estão jogando muito, o Dorival tá tentando administrar, mas tá difícil. Volto a dizer, ontem acho que o São Paulo poderia ter entrado de uma forma melhor no campo, né? Michel Araújo acho que pede passagem. Acho que o Michel Araújo poderia ter entrado jogando no lugar do Nestor. Acho que o São Paulo ficaria mais forte. Como ele escalou o São Paulo contra o Grêmio, o Rames Rodrigues e o Michel Araújo se entenderam ali. Acho que ele tirou um pouco esse crescimento do Michel Araújo. Não deveria, né? O Nestor tem caído de produção depois da Copa do Brasil. O Nestor, ele atua numa faixa de campo diferente do Michel Araújo. O Michel Araújo, ele gira mais, né? Ele joga pela direita, joga pela esquerda, ele tem facilidade de jogar pelas laterais ali e entrar com a bola para o meio, tanto de um lado quanto do outro. E também como segundo volante, no lugar do Alisson. O Nestor não, o Nestor ele não dá muito combate, é diferente do Michel Araújo. Eu teria entrado ontem com o Michel Araújo, eu acho que o São Paulo teria ganhado em marcação e o Rames Rodrigues teria crescido mais no jogo ontem. Né? Lamento novamente a retirada do Rames Rodrigues com 12 minutos do segundo tempo. Acho que o Rames é o único jogador do São Paulo que realmente pode fazer grande diferença. Há quem diga que o Rames não vai dar certo no São Paulo e que não deveria ter sido contratado. Eu acho diferente. Acho que hoje a gente vê poucos jogadores como camisa 10, com a habilidade que ele tem. Lembra muito, eu não sou saudosista, tá? Não sou aquele cara que fica assim, pensando, o Zidane, né, o Pita, o Zico. Não é isso. É que a gente não vê jogador hoje como o Rames Rodrigues, como um cara que levanta a cabeça, que parece que tem gancho no pé, né? Meu pai que falava isso. Jogador que parece que tem gancho no pé, o cara não consegue tirar a bola dele. Quando a bola vai no peito dele, o cara não tira a bola dele.
né? Ele puxa para cá, puxa para lá, levanta a cabeça, enfia uma bola que você não está esperando. Esse é o tipo de jogador que eu gosto de ver jogando, né? E acho que o Dorival poderia sim arrumar uma posição pro Rames e o time do São Paulo jogar um pouco em função dele. Se você jogar com o Pablo Maia, com o Alisson e com o Michel Araújo, você dá uma liberada no Rames Rodrigues. E essa questão do Rames Rodrigues não aguentar jogar 90 minutos, cara, ele jogou, volto a dizer, ele jogou muito contra o Equador, contra o Chile, né? Contra o Uruguai e Equador, pela Colômbia. Jogou muito, ele jogou 90 minutos praticamente os 2 jogos e jogou bem, foi o melhor em campo nos 2 jogos pela seleção. A gente sabe que o ritmo de seleção é mais puxado ainda, tem um pouco mais de qualidade. Então, dá para deixar o Rames mais no campo, desde que você tenha alguns jogadores marcando mais, correndo mais por ele. Ele vai fazer a diferença. Agora, depende do treinador. O Dorival Júnior é um pouco mais da linha de conservador, é um treinador que gosta de mais intensidade. Ele acha que se você tirar o Rames e colocar jogadores que correm mais, podem te trazer menos perigo defensivo, né? Eu já não penso assim. Acho que dá para correr menos risco, mas tendo talento no campo. Insisto nessa situação. Acho que o Rames, se o Dorival quiser, dá para ele deixar o Rames mais no campo e o São Paulo ter um articulador de verdade jogando ali, né, enfiando as bolas para os jogadores do São Paulo. Claro que o São Paulo precisa de um jogador a mais de referência ali. Daqui a pouco nós vamos falar sobre reforços, tá? Pessoal, quero falar sobre o Rafael. Cara, eu não suportava aquelas jogadinhas que o Diniz fazia de trocação de bola na defesa. O Rafael ontem, ele deu uma bola recuada ali para escanteio, que se ele pega um pouco mais de curva ou se a bola vai mais devagar, entrava no gol. Então assim, o Rafael precisa parar com essas bolas, precisa parar de sair com essas bolas tocando de costa para zagueiro, de costa para volante, tocando bola curta na lateral. Cara, dá um estourão para frente, velho. Não dá para ficar correndo esse risco aí, sabe? Atrás desnecessariamente. Galera, tem um jogador aí, não sei se vocês lembram do Morato, zagueiro. Ele joga no Benfica hoje. E ele tá sendo pretendido pela Inter de Milão, né? Estão negociando. A Inter de Milão parece que quer o jogador, quer o Morato. Se ele sair e for para Inter de Milão realmente, o São Paulo tem 15% do valor do passe dele, né? E aí vai render uma bolada pro São Paulo, porque o passe dele, a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. Para o São Paulo, transformando em reais hoje, daria 78 milhões de reais. Só de direito do São Paulo. Então é uma grana, vamos torcer para acontecer esse negócio aí, porque é uma grana legal, né? Tem para entrar aí. O PVC comentou ontem a respeito de reforços que o São Paulo precisa, e a torcida sabe que precisa, né? É evidente que precisa. A gente vê que o São Paulo hoje não pode simplesmente achar que Copa do Brasil tá bom, né? O São Paulo precisa projetar 2024 com um elenco para 38 rodadas, que é o brasileiro. Se o São Paulo tiver um elenco para o brasileiro, o São Paulo vai jogar bem Copa do Brasil, Copa Libertadores. O Paulista, a gente pode colocar um time alternativo aí, jogando os meninos ali, o Thales Vander, o Ibali, né? Jogando ali o Negruti como volante, que precisa subir, né? Precisa jogar ali junto para pegar experiência já, né? O Felipe Negruti. São Paulo precisa de reforços. São Paulo precisa de pelo menos 4 reforços. Um dos reforços que o São Paulo está, segundo informações, é o Luiz Gustavo, que está numa fase avançada de negociação. Deve fechar. Quem diga que ele está em São Paulo já. Eu acho importante o Luiz Gustavo. Claro que ele não vai jogar todos os jogos, como nenhum jogador de São Paulo vai jogar todos os jogos. Não tem como, é humanamente impossível. Não tem como. O Rames Rodrigues, quando a gente fala o Rames Rodrigues tem que jogar no time, a gente fala em jogos pontuais, né?
a espinha dorsal do São Paulo, a gente sabe qual é. O Rames Rodrigues, na minha opinião, faz parte dessa espinha dorsal, mas não tem como jogar todos os jogos. O Luiz Gustavo seria para isso também. Jogador de 36 anos, né? Para quem fez 32 jogos no Al Nassr, é um número altíssimo para essa idade. Ou seja, é um jogador que se cuida, é um jogador profissional. Dá para ele jogar no São Paulo? Dá. Jogos importantes, ele vai fazer a diferença, né? Como segundo volante, como primeiro volante. Não sabemos se o Pablo Maia vai ficar, né? Ele que deve receber assédio fortíssimo da Europa. Já falamos aqui. Se o Pablo Maia ficar, dá pro Luiz Gustavo jogar com o Pablo Maia, alternar ali com o Alisson, que hoje é importantíssimo o Alisson, né? A gente tem que fazer um parênteses aí, saber diferenciar o que o Dorival pensa do time e o que o Dorival conhece de futebol, né? Ele transformou o Alisson hoje. O Alisson jogava numa outra posição, hoje ele joga em outra. O Alisson era um jogador totalmente descartável em outras equipes. Hoje no São Paulo ele é indispensável, né? E como o Dorival fez com o Pedro no Flamengo, né? Ninguém colocava o Pedro e o Gabigol para jogar, ele colocou o Pedro ali de meia e foi muito bem. Então o Dorival tem essa questão, ele tem muita visão de jogo, a gente tem que saber diferenciar, né? Então assim, o Luiz Gustavo é um cara que pode vir para o São Paulo, né? Tá em fase avançada de negociação, deve fechar com o São Paulo, principalmente porque o Rafinha conversou com ele. E acho que ele vai agregar sim no elenco do São Paulo. O São Paulo que vai ter essa, né, questão de meninos de Cotia ali. O Dorival sabe tratar, sabe cuidar desses meninos aí para fazer uma mescla ali, subir esses garotos aí, principalmente do sub-20, poder subir e crescer junto com esses jogadores mais experientes aí que já foram jogadores de Copa do Mundo. Acho importante, queria saber a opinião de vocês a respeito do Luiz Gustavo. Mas a gente sabe que o São Paulo precisa de mais reforços, né, galera? Precisa de mais. Ao meu ver, o São Paulo precisa de um lateral direito, né? O Rafinha, o Igor Vinícius, a gente não sabe quando volta, não sabe se volta, né? O tipo de contusão que ele teve foi gravíssima. A gente não sabe realmente se o Igor Vinícius vai começar pré-temporada ou não, qual a condição dele, se na hora que exigir dele ele vai dar conta, se ele não vai parar novamente. Acho que um lateral direito seria bom, né? O Moreira a gente também não sabe, vive machucando. Aliás, precisa fazer um mapeamento do corpo do Moreira e ver por que ele machuca tanto. É muito novo para machucar tanto. Agora, duas posições que eu acho que vocês vão concordar comigo. Uma é centroavante, né? O Erisson tá voltando, mas também a gente não sabe, né? Se vai ficar, se vai voltar para o Botafogo. Não sei se é o centroavante ideal para o São Paulo. O São Paulo precisa de um centroavante e precisa de um jogador aí que eu acho que vai ser importantíssimo, que é um atacante de esquerda, né, galera? De extrema esquerda. O São Paulo tem em vista aí o Pedro Henrique do Internacional, mas acho que o Pedro Henrique não vem. O Internacional vai querer muito por ele. Ele já é um jogador de 33 anos. Então acho que o São Paulo precisa ir atrás de outro jogador. O Eric joga mais pela direita. Não sei se jogaria pela esquerda. Mas são essas as posições, galera. Queria saber o que vocês acham, né? Lateral direito, o Luiz Gustavo, que seria um volante, né? Na verdade, que eu defendia muito a vinda de um volante. Um centroavante e um extrema esquerda. São essas posições. Acho que o São Paulo, fechando esses jogadores aí, o São Paulo vai estar bem servido para 2024 e dar uma enxugada, jogadores que não servem, né? Alexandre Pato, Mendes, enfim, Valse. O São Paulo precisa enxugar para o Dorival poder administrar melhor e a gente poder ser mais feliz em 2024. Beleza? Pessoal, as informações são essas. Queria pedir para vocês aí mais uma vez aquele like, né? Que ajuda bastante. Um grande abraço, até mais. Tchau.